Cara, primeiramente, obrigado por participar, tá? Eu conversei com a Karen recentemente, a Karen Ramalho, e ela falou que vocês estão sempre juntos. Pô, da hora demais essa dupla que vocês fazem. Verdade, verdade. Não sei, posso comentar alguma coisa a respeito? A Karen é uma pessoa maravilhosa, é uma excelente colega de trabalho, uma excelente diretora. E sim, sempre coincide da gente estar trabalhando no mesmo projeto, seja como casal, seja como amigos, enfim, a Karen é fora de série. Gosto muito dela e que bom que ela fez o podcast com você, porque eu tenho certeza que ela agregou bastante. Pô, com certeza. Ela tem muitos anos também, né? Então, óbvio que ela agrega bastante. Então, eu vou me apresentar. Depois você se apresenta. Opa, e aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lourenço Franzato. E hoje estamos aqui com o Cassiano Ávila. Cassiano, fala pro pessoal quem que você é e o que tu faz. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cassiano Ávila, sou ator, dublador, publicitário. Arrisco, às vezes, cantar um pouquinho, mas o meu foco mesmo realmente é a dublagem. Dentre os principais personagens que eu já dublei, eu posso destacar o Jin Sakai, do Ghost of Tsushima, o Warwick, do LoL, Alex Mason, dos últimos Call of Duty. Recentemente também eu estou dublando o espadachim, né, o Jack Duquesne. Acredito que seja essa a pronúncia. Se eu tiver errado, me perdoem. Vivido pelo Timo Dalton na série do Gavião Arqueiro. Os animes também, personagens como o Caronte no Fire Force, o Klaus naquele anime de nome complicado, que é o Blood Blockade Battlefront, ou Kekai Sensen, espero ter acertado também. Dentre outros, né? Já dublei outros atores famosos também, que agora o que me vem à cabeça é o Lu Ferrino, o John Bertal, o próprio Tony Dalton, né, que eu falei agora há pouco, e mais uma gama que eu posso falar no decorrer do nosso papo aqui. Mano, aliás, essa dublagem com o Jack tá muito boa. Tá muito boa. Eu assisti a série inteira, tá demais. Como é que foi pra você, mano, se juntar ao universo Marvel? Por conta que eu acho que é meio que um ápice pra qualquer dublador, qualquer ator, assim, participar desse grande universo, né, que dá muito dinheiro. Eu concordo. Você chegar a dublar um personagem da Marvel dentro do UCM, né, muita gente fala, é uma realização, principalmente para quem sempre acompanhou esse universo, como foi o meu caso, né? Tudo bem, não fui nenhum leitor assíduo das HQs, até porque onde eu morava era complicado você conseguir uma HQ, mas sempre acompanhei, principalmente agora, né, com a facilidade que a internet nos proporciona. Então, assim, fiz outras participações em outras séries, por exemplo, What If, fiz uma participação dublando o Corvus Glaive e também o Wombank, né, em 2 episódios diferentes. Também tive o prazer de dublar alguns episódios que não estavam dublados daquela animação do Homem de Ferro da década de 90, que se encontra hoje no Disney Plus. Né? Também dublei o War Machine, fiz aquela participação, mas sem dúvida o maior de todos, nesse caso, é o Jack, né? Que ele não apareceu tanto como o espadachim, né? Mas enfim, isso vai da cabeça dos roteiristas, mas eu acredito que ele volta e ainda tem muito pano para manga para explorar nesse personagem. E é claro, não posso ser injusto com o pessoal que sempre me aborda por esse personagem, o Loki, né? Nas versões Lego dos jogos, que eu dublei ele em 2 ocasiões, e o Lego foi meu primeiro personagem Marvel, que fica bem claro aqui. E, pô, o Loki é um personagem incrível pra dublar. Aliás, mano, eu não sei se tu já pode falar, mas eu acredito que sim, já deve dar, por conta que a série já acabou e tal. Então, qual que é a sua opinião sobre o desfecho do Jack? O que você acha sobre isso? Vamos lá. Ótima pergunta. Assim, o processo de dublagem da série do Gavião Arqueiro ela foi muito interessante, porque assim, o estúdio ele não recebeu todos os episódios ao ponto do diretor falar, olha, você vai dublar um personagem, ele é o vilão, ou ele vai se passar por vilão, enfim, não. A gente acompanhou episódio por episódio, então eu acreditei, desde o primeiro, que o Jack seria o vilão. Né? Até se você for acompanhar nas HQs,
ele, né, o espadachim, ele é inicialmente um vilão e depois ele acaba, né, sendo um vingador também em algumas edições, mas voltando aqui para a série, no caso, eu... Nossa, fugiu agora. Qual foi mesmo a sua pergunta? Qual é a sua opinião sobre o desfecho do Jack? Obrigado, desculpa. Bom, com o passar do tempo, né, a partir do momento em que eu fui dublando os outros episódios, eu fui me identificando bastante com ele. Ele é um cara mais tranquilo, né, brincalhão, um cara responsável, né, vamos dizer assim, dentro ali da bolha dele. E o desfecho acabou fazendo jus ao que a série realmente queria, né? Ou seja, ele foi o bode na sala, né? Pode-se dizer assim, durante toda a série. E depois, né, a gente já está falando, né, de toda a série, com a aparição do Rei do Crime e tudo mais, ele passou a ser visto até como um aliado, eu acredito. Eu achei, né, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, eu acho que tem muito pano para manga, eu acredito que ele volta numa segunda temporada. Ele pode aparecer em algum longa-metragem também, que envolva ali, né, esse universo mais urbano da Marvel, né? Então, eu acredito que... Eu torço para que ele seja mais explorado, porque assim eu posso trabalhar mais. mas achei bacana o desfecho que foi dado nele, sim. Para ele, sim. Sim, sim. Uhum. Até por conta que não teve muita coisa dele, né, mano? A gente viu ele lutando com a espada mesmo muitas poucas vezes. A gente não viu ele lutar Poucas contra vezes. nenhum principal. Infelizmente, deveria ter uma luta dele com o Clint. Concordo. Assim, naquele momento em que ele aborda o Clint lá na casa, né, que ele estica a espada assim e tal, eu acredito que poderia ter rolado uma ceninha de ação ali, pelo menos um pouco pra gente, né, curtir e tal, mas eu acredito que pela limitação de tempo que os episódios têm, acho que eles quiseram poupar isso. Eu acredito que essa série foi mais para realmente introduzir o Jack nesse universo e, né, para ver a aceitação das pessoas, como as pessoas ver o feedback do público, para depois explorar melhor, né? Não só ele, como outros personagens em outras temporadas, ou, como eu falei, quem sabe até em algum longa. Vai saber. Quanto tempo que demorou para dublar a série do Gavião? Você fala quanto tempo ficou todo o processo? Todo o processo. Quanto tempo demorou? Olha, como a gente estava praticamente dublando um episódio por semana, pode-se dizer assim, então, levando em consideração, foram 6 episódios, vamos colocar aí umas 6 semanas. Que assim, no meu caso, o Jack, ele não apareceu tanto, né? Ele teve as aparições dele praticamente em todos os episódios, mas ele não falou tanto, ele falou mais nos primeiros e nos últimos episódios. Então, foi nesse tempo, nesse espaço de tempo aí de umas 6 semanas, mas eu acredito que personagens com muito mais falas, né? Tipo o próprio Gabião ou a própria Kate, eu imagino que possa até ter levado mais tempo, não sei, às vezes eu acredito que possa ter sido mais do que 6 semanas, mas no meu caso eu vou colocar aí 6 semanas aí trabalhando, foi bem bacana. Mano, interessante. Eu achei que vocês dublavam todos os episódios de uma vez. Eu achei que era assim que funcionava. Então, isso eu acredito que funcionava assim antes. Né? Antes, que eu falo antes mesmo de eu entrar para a dublagem. Eu acredito que os estúdios eles já recebiam todo o material pronto, né? E a partir dali a série era dividida em blocos, né? E a partir daí era feita a dublagem. Só que agora, digamos, o número de produções aumentou demais. Né? Então você tem várias séries, vários programas, tudo sendo produzido e imediatamente já sendo enviado para dublagem, vamos dizer assim. Como é que não vou dizer produzido e enviado para dublagem, mas assim, finalizado e aí sim mandado para dublagem, como é o caso dessas séries da Marvel. Mas hoje, acredito que mais por uma questão de direitos autorais, de você preservar, de confidencialidade, falei errado, de confidencialidade, hoje eu estou trocando as bolas, talvez porque o ano está acabando e a bateria também. Mas por essa questão de confidencialidade, hoje o cliente ele manda, né, a produção em partes, em blocos, para que a gente possa dublar. E assim, não vem de uma vez, até porque
Se você pega, por exemplo, uma grade de programação, vamos falar de um programa, né? No programa do History, por exemplo. Você recebe muitas vezes em blocos, né? Você dubla, eu estou dublando agora o primeiro, o segundo e o quinto episódio de um programa. Né? Você fala, poxa, primeiro, o segundo e quinto? Não sei o que eles fazem na hora de fazer, de botar na programação. Mas é dentro de um espaço que, no final das contas, vamos supor, a gente tem 1 mês e meio para dublar 12 episódios de um programa. Então, ele vem na ordem que o cliente manda e dentro de 1 mês você tem o pacote completo. Né? Mas não vem mais tudo de uma vez por uma questão de confidencialidade, acredito eu, e talvez até pela própria programação de quem vai distribuir ou de quem vai transmitir aquele programa. Acredito que seja assim. Uhum. E sobre aquela coisa que você falou das mídias aumentarem e tal, não é só filme nem série, né? Tem Não. jogo, tem anime, nossa, mano. Pô, anime aumentou muito. Anime Muito. aumentou de forma absurda. Muito. Assim, você pega, por exemplo, a Funimation, né? Que eu não vou dizer que... Eu não sei se ela não vou me arriscar a dizer se ela é a primeira plataforma streaming para anime. Não sei se é. Acho que é Crunchyroll. Acho que é Crunchyroll, se não me engano. Crunchyroll, então. Mas, assim, com essas plataformas de streaming, agora dedicadas exclusivamente aos animes, muita coisa boa está chegando. É que, assim, me perdoe se eu estiver errado, mas esse universo dos animes, ele realmente ficava com quem curtia muito anime, que ia atrás e baixava os animes e assistia. Tinha galera que se reunia e legendava, enfim, era como se fosse realmente um grupo ali, onde as pessoas iam divulgando entre elas. Com o advento do streaming, ficou muito mais fácil e isso acabou cativando um novo público. Né? Você pega... Eu vou até me utilizar como exemplo. Eu tenho 39 anos. Os animes que eu assistia, juntamente com os tokusatsu, era na época da TV Manchete. Né? E eu morava ainda no sul de Minas. Ali era complicado assistir a TV Manchete. Era complicado ali o sinal e tudo mais. Mas esse primeiro contato que nós tivemos, né, o pessoal da minha geração, foi assim. Aí agora, e depois, você assistiu o quê? Cavaleiros do Zodíaco, assisti algum episódio ou outro de Dragon Ball e tal, enfim, era o que a TV aberta fornecia. Hoje, eu volto, vou reassistir os episódios de Cavaleiros na Netflix, por exemplo. Isso, ali eu já, nossa, olha que bacana, tem esse outro anime aqui para assistir, e aí tem Death Note, tem isso, tem aquilo. E aí, esse pessoal da minha geração, que não assistia tanto por essa limitação, hoje tem essa possibilidade de assistir mais. E aí, muitas vezes, eu não tenho filho, mas o cara que é pai fala, bota o filho para assistir junto, né? Então, e assim o universo vai se expandindo, né? Vamos dizer assim. E, cara, e me diz uma coisa, tu dublou o Warwick, né? Também Sim. de LoL e tal, mas daí eu vi lá que foi o remake. Eu não sou um fã ácido de LoL, assim, eu jogo Wild Rift, nem tenho personagem lá. E daí eu queria te perguntar, o remake, ele teve duas vozes ou você já fazia ele antes? Nesse caso, o remake, o reworking, não sei, tem gente que fala que é reworking e tal, mas eu entendi o que você quis dizer. Não, eu não fiz a primeira voz. Quem fez a primeira voz foi o Luiz Carlos Percy. Ele que fez essa primeira leva. E no reworking, eu vou chamar assim porque no dia que eu fui gravar disseram que era reworking. Eu não sei por que razão decidiram mudar. É porque, na verdade, talvez, posso estar falando uma besteira aqui, eu vou até confirmar isso depois. O que eles fazem? Quem fez o primeiro trabalho do Warwick foi o ator X, o americano X, vamos colocar assim. Quem vai fazer o reworking é um outro ator, né, o americano Y. Então, já que mudou, vamos mudar o português também, né, o português brasileiro também. E aí foi onde me chamaram. Né? Mas eu não fiz a primeira versão, não fui eu, foi o Luiz Carlos Percy. Talvez também ele não tinha disponibilidade para fazer. Enfim, cada caso é um caso, né? Já teve, abrindo aqui um parênteses, como eu falei, eu já dublei o John Bertal em pelo menos 2 ocasiões. E ele apareceu numa série recentemente. E
e tentaram agendar um teste comigo, porque o cliente ele queria o quê? Vamos pegar os dubladores que dublaram João Bertal e vamos fazer um teste para saber quem vai dublá-lo agora aqui, né, nessa participação nessa série. E eu, na ocasião, não tinha horário para fazer o teste. Então, o teste que normalmente é feito com 3 profissionais, acabou sendo feito com 2, porque eu não participei. Né? Então, pode ter acontecido isso também nesse caso com o Luiz Carlos. Não sei. Só sei que gostei muito de fazer de ter feito esse reworking, né? Já gravei outras coisas também recentemente. E aí o pessoal fica me perguntando a respeito de Arcane, né? Você vai aparecer no Arcane e tal e tal. É uma coisa que eu ainda quero saber, se eu vou aparecer futuramente dublando o próprio Warwick. Por enquanto, só resta torcer. E mesmo se tu pudesse, tu não poderia falar também, né? Não, hoje tá complicado, cara. Hoje você só pode falar do que você já fez. O máximo que eu posso dizer é assim, olha, pro ano que vem, eu estou em 2 projetos grandes para game, eu estou em 2 projetos grandes para série. O máximo que eu posso dizer é isso. Né? Mais do que isso, infelizmente, eu não posso. Antigamente, tu poderia falar o que tu ia dublar? Tipo, tinha isso? Não tinha essa coisa muito da extrema segurança e tal? Eu estou no mercado há 7 anos e meio, indo para 8 anos. A confidencialidade hoje é muito mais cobrada do que antes. Isso sem dúvida. Eu acredito que desde aquela época já não era interessante você comentar o que estava fazendo. Mas agora a coisa ganhou uma proporção, assim, nível de segurança muito grande, a ponto de... eu não sei se foi em 2018 ou 2019, não sei precisar o ano agora, mas os clientes eles passaram a influenciar, inclusive, na estrutura dos estúdios, por questão de confidencialidade. Teve estúdio que, digamos, olha, a partir de agora você só vai poder entrar no estúdio sem celular, vai poder entrar só vai entrar no estúdio com esse cartão magnético que você vai passar na porta do estúdio, ele vai abrir e esse cartão vai registrar a hora que você entrou, a hora que você saiu, e o cliente tinha acesso a isso, né? Então, agora com a dublagem remota, digamos que a gente teve que se adaptar a isso, né? A boa-fé do dublador, ela está sendo levada muito em conta, porque você está na sua casa, com uma produção, o que te impede de tirar uma foto do script ou tirar uma foto da tela, né? Enfim, o seu bom senso. Então, eu acredito que em breve, né, com esse trabalho, desse trabalho... Oh, meu pai, fugiu a palavra agora. Deixa eu tomar uma água, quem sabe volta. Mas com esse trabalho conjunto entre dublagem, trabalho híbrido, isso mesmo, da dublagem remota e presencial, eu acredito que talvez os clientes adaptem essa questão da segurança. Eles tentaram, por exemplo, teve um estúdio que tentou não enviar o script. Né? Falou, olha, você vai acessar a nossa plataforma e a gente vai te fornecer o script aqui na hora. Né? Teve estúdio que deu certo, que rolou, teve estúdio que não deu certo. Né? Não, vamos voltar, vamos mandar um e-mail de novo para que... vamos mandar o script de novo e a gente pede para que você exclua todo o material depois de utilizado e tal. É o que eu faço. Tem script? Tem, legal, beleza. Termino de gravar, apago tudo, deleto tudo. Não fica nada comigo. É o certo, né, mano? É o certo de fazer. Certo de fazer. Foto da tela, nem pensar. Mano, e essa coisa de foto da tela já correu alguma vez, assim? Ou não? Já. Lógico, não vou citar nomes, porque né, Claro. não seria nem elegante da minha parte, mas as pessoas às vezes mandam, olha o fulano de tal nas redes sociais dele. Assim, não tem problema você dizer que você está dublando naquele momento, né? Tipo, bota uma fotinha com fone de ouvido e tal, vou para minha escala. Bota isso tranquilo. Mas tem gente que às vezes tira foto da tela, do script, assim, para mostrar que está trabalhando. Não é lógico, isso acontece de vez em quando, né? Mas ainda acontece. Né? E aí, às vezes, as pessoas acabam mandando, né? Tem os grupos de WhatsApp e tal, dos amigos, e tá falando, fulano aqui é o que está fazendo. Complica o nosso lado. Né? Aí, fazer o quê, né? Nem todo mundo acaba pensando do mesmo jeito. Cara, e
qual foi o melhor trabalho que você já fez? Qual foi a melhor dublagem, na sua opinião, pra você? Mas, tipo assim, personagem que tu mais gostou, tá? Sim. De Rapaz, preferência. essa pergunta é muito boa. Eu tenho que tomar muito cuidado para responder. Porque eu não quero ser injusto comigo. É que assim, eu vou ser honesto com você, Lorenzo. Vou colocar aqui nesses 8 anos de trabalho. É impressionante como você, por exemplo, num ponto da sua carreira, você fala: caramba, hoje eu dublei bem. Né? Você está aí com 3, 4 anos de carreira, você fala: caramba, hoje eu dublei muito bem, fiz um personagem muito difícil e tal. Só que aí se passam 2 anos, aí você às vezes assiste aquilo e você fala: nossa, eu não acredito que eu fiz desse jeito, porque você vai, né, acumulando experiência e tudo mais. Mas enfim, abrir esse parênteses apenas para justificar por que às vezes não dá para você escolher algo assim tão rapidamente. Mas eu vou citar aqui 2 trabalhos, né? Um trabalho de game e um outro trabalho de uma série que eu dublei, inclusive foi no finalzinho de 2019, começo de ano de 2020. Vou usar a minha cola aqui, porque o nome é Tom Curry. Eu estou lembrando até a fala. Bom, o primeiro personagem, o trabalho que eu mais gostei nos games foi o Jin Sakai. Isso aí não é segredo para ninguém, é um personagem que eu me identifiquei muito. Até tive o prazer de dublar uma DLC também para 2021. E é um personagem que, nossa, fico ansioso para que saia um Ghost of Tsushima 2, fico ansioso para que realmente o longa-metragem, né, o filme do Ghost, ele venha o quanto antes, né, para quem sabe eu ter a sorte de dublar o Jin novamente. Então, posso colocar que o Jin Sakai é um deles. E tem um personagem numa série chamada The Stand, e eu fui inclusive dirigido pela Karen Ramalho. Olha só que coincidência. Ela estava com você aqui. Eu estou usando aqui a minha cola, ao vivo assim, né? Na nossa conversa. Você entendeu? E eu vou puxar aqui. É um trabalho que eu até postei ele no Instagram. Achei aqui, ó. Eu dublei o ator Brad William Hank na série The Stand. E ele é o Tom Cullen. Ele é esse personagem, Tom, ele tem 40 anos, um pouco mais de 40 anos, e ele tem uma deficiência mental. Então, ele é um personagem muito carismático. E era um personagem difícil de fazer. E ele não é um cara com uma voz... não é um personagem para você trabalhar com uma voz bonita, nem uma voz, digamos, impostada, nem nada. Ele é um cara que ele tem uma deficiência, ele tem ele é um pouco crianção, vamos dizer assim, mas ele é um cara muito carismático. E junto da Karen, né, a gente encontrou o tom certo para o Tom, né? Vamos lá. Mas a gente encontrou o tom certo para esse personagem e foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, eu gostei muito do resultado. Outros colegas também me elogiaram em relação a esse personagem. Então, são os 2, posso dizer de cabeça assim, que foram os personagens, o resultado do trabalho que eu mais gostei até hoje. Jin Sakai e o Tom Cullen no The Stand. Uhum. Você disse que o Tom ele tem um problema mental e tal, então foi complicado fazer ele? Foi um pouquinho mais complicado que os outros personagens? Por conta que ele tem as suas próprias complexidades, né, que são diferentes da maioria dos personagens. Então, foi complicado? É complicado pelo seguinte, eu procuro respeitar muito o trabalho do ator, né? Digamos, o original. E eu tenho que tomar muito cuidado para que aquela característica especial, porque ele mesmo se apresentava: meu nome é Tom Cullen, eu tenho 40 anos e sou deficiente mental. Ele tinha um discurso pronto que ele se apresentava sempre para todo mundo, né? E eu tinha que tomar muito cuidado para que aquilo não soasse caricato, né? Então, assim, era manter... Eu buscava entregar da forma mais fiel possível quem era o Tom, né? Sem deixá-lo caricato e sem perder essa simpatia grandiosa que ele tinha, né? Ele era um personagem muito carismático, muito legal, muito gostoso de fazer, mas era um baita de um desafio, porque você tinha que respeitar o original e botar a voz e a interpretação num ponto em que não ficasse caricato.
E tinha algumas cenas em que ele realmente ele se colocava em umas situações que eram engraçadas até, né? Como, por exemplo, numa cena em que ele foi escolhido, vou dar um pequeno spoiler, ele foi escolhido para espiar, digamos, espiar os inimigos lá, né? Uma base inimiga, vamos dizer assim. E ele chegou lá e ele estava se registrando para trabalhar, né, fazer uns trabalhos braçais. E a mulher que estava ali anotando a ficha dele já estava de saco cheio, porque ele... qual é o seu nome? Aí ele falava, meu nome. Ele fazia aquele discurso de 40 segundos, entendeu? E aí ele perguntava outra coisa para ele e ele começava tudo de novo. Então, teve umas sacadas legais, assim. Mas eu busquei trabalhar justamente dessa forma, com muito cuidado, né? Porque ele tinha uma característica especial, mas ao mesmo tempo ele era muito carismático. Então, foi por isso. Mas não foi fácil, não. Não foi fácil. Ah, que da hora, mano. Eu vou procurar assistir. Eu não tinha escutado sobre essa série antes. E, cara, e me diz uma coisa. Assim, quando você dubla um filme ou algum jogo, você costuma assistir? Pois eu sei que tem gente que não curte muito assistir, né? O que dubla e tal. Boa pergunta. A maior parte dos trabalhos eu procuro assistir, procuro ver como ficou, mas nem sempre eu consigo, né? Por exemplo, participações pequenas em filmes. Às vezes eu faço 3 personagens que aparecem, sei lá, em alguns determinados pontos em um filme. Às vezes eu não assisto, confesso, não vou mentir, né? Porque é muito trabalho que a gente acaba... Não é sempre que você protagoniza ou que você faz um coadjuvante. Muitas vezes você participa, tem participações rápidas, né? Agora, as produções onde né, séries, os filmes, os jogos, em que eu gravo personagens importantes, aí eu procuro assistir quase todos justamente para apreciar a obra, para ver como é que ficou o meu trabalho, para ver o que eu posso melhorar, né? Para eu puxar minha própria orelha, né? Aí eu falo com a minha esposa, falei, o que você achou? Né? Eu ouço a opinião dela, mas assim, principalmente com os filmes e com as séries e com os games. Os programas, né? Os reality da vida, aí já é mais complicado, porque você depende, às vezes, da programação do canal, e aí você está trabalhando, não dá. E para você poder ter a liberdade de assistir a hora que você quer, você tem que assinar muitas vezes vou assinar aqui o History Plus, vou assinar o Discovery Plus, então aí nem sempre é interessante. Uhum. Até por conta que a maioria dos streams, tipo assim, grandes, por exemplo, a própria Disney e a HBO são caros, né? Pô, É caro, é caro, é exatamente. caro. Exatamente. Sim, Se mas, você somar tudo, aí fica mais caro que uma TV por assinatura, né? óbvio. Nossa, cara, nossa, muito caro. E também tem bastante, né? Sorte que a Amazon, pelo menos, é bem barato, mas a Netflix tá absurda. A diferença tá realmente gritante, né? E tem plataforma que faz, né, esses pacotes, né? Tipo, se você assinar um ano, você tem um baita de um desconto. Aí vai digamos, do tempo que você tem disponível para poder assistir e ver se compensa, né? Porque eu sou da época das locadoras ainda, né? Não sei se você... Quantos anos você tem? Olha, pergunta. Eu tenho 22, 22. 22. Tava na sua bio, você tem 22 anos. Eu não sei se você chegou a pegar ainda essa época das videolocadoras. Poxa, eu sou da época em que você fazia as contas para ver quanto que você ia gastar de filme por mês, né? Ou eu pego um pacotão no final de semana para ganhar uma alocação, ou então eu vou dividir direitinho aqui para que não pese tanto no orçamento no final do mês. Era engraçado, era interessante isso aí. Uhum. Cara, assim, de anime, tu dublou o Jojo, né? Tu dublou o Santana em Jojo. Sim, o Santana no Jojo, sim. E, cara, tipo assim, como é que foi? Por conta que Jojo é um anime muito louco. É um anime muito louco. Sim, sim, E como é que foi pra você, mano? É tipo, deve ter legal. sido muito diferente. Foi até bacana você ter levantado esse ponto, porque o Santana também é um personagem que foi muito difícil de fazer. E eu também gostei do resultado. Vou colocar ele também nessa minha listinha, nos 3. Né? O Santana, o Tom e o Jin Sakai. Eu não conhecia o Jojo, apesar, né, de toda a grandiosidade desse anime, eu não conhecia. E quando o Pedro me escalou para fazer esse personagem, né, ele me explicou. O Pedro é um excelente diretor, né, Pedrinho Alcântara.
Ele me explicou, deu todos os detalhes, e ele falou, só que tem uma particularidade, ele vai aprender a falar. Ou seja, você vai ter que fazer ele de uma forma, ele vai se desenvolver ao longo dos capítulos que você vai dublar. E, rapaz, aquilo foi muito doido, porque, digamos, já é um desafio, né? Dublar um ser, uma entidade ali que está aprendendo a falar. Aí você tem que encaixar aquilo na boca, sendo que é uma outra língua. Aí você pega uma língua japonesa ainda, para complicar, porque muitas vezes o original, o cara tá lá falando, e o desenho mesmo em si ali, a animação ela tá com a boca parada, ou as batidas não rolam e tal, isso já é característico dos animes. Mas você tem que encaixar tudo isso, né, para a nossa versão brasileira, então foi um tremendo de um desafio. Achar um tom de voz para ele que deixasse ele sinistro, assim, frio, e ter essa ascensão, né? Porque no começo do Santana eu deixei ele um pouco mais, né, reflexivo e tal, ele um pouco mais, vou chamar aqui de sereno, frio, e depois ele já partiu para agressividade, tanto que, né, acompanhando ali, se você acompanhar, o meu tom de voz ele muda, principalmente na batalha ali contra o Jojo, que agora que eu esqueci o nome desse Jojo, que eu sei que é o neto do primeiro. Então é o Jotaro, né? Acredito que seja o Jotaro, que foi dublado pelo Guilherme Briggs, né? Mas assim, eu até então eu assisti até aí que tá. Eu quis assistir o trabalho, né? Eu assisti desde o primeiro até acho que o 15º episódio, que foi onde o Santana, né? Ele acaba sendo derrotado. Mas eu sei que, nossa, tem várias outras temporadas, tem muitos outros episódios, né? O Jojo vai mudando, enfim. É realmente um anime bem grandioso e bem interessante. Sim, a fanbase, então, mano, a fanbase. É impressionante. O Wilken Mazei, que dublou um dos Jojos, eu acredito que você, não sei se você conhece ele falou que quando o Jojo, né, foi divulgado, de um dia para o outro, ele recebeu, acho que, uns 3.000 seguidores no Instagram dele, assim, do nada, pá, né? Tamanha a paixão que o pessoal tem, né, por esse anime. Eu fiquei feliz por ele, né, porque foi um tremendo de um trabalho, o trabalho dele ficou muito bom. E é legal ver todo esse carinho que os fãs têm, né? Por exemplo, eu sou abordado por muitos fãs de League of Legends, né, do LoL, os fãs do Jin Sakai e muitos fãs também das produções da Marvel, né? Fora outros trabalhos, mas aí já é algo mais específico. Mas o fã ele tem um papel fundamental, né? É ele que te dá um norte ali, ele que diz se o seu trabalho foi bacana, se não foi, né? Porque você tem a parte técnica que o diretor, os diretores e até alguns colegas de dublagem vão dar opinião, e você tem um resultado vindo do fã, vindo do público, né? E isso é muito bom. Uhum. E, mano, cara, sobre a coisa da fanbase e tal, a maioria das pessoas que eu conheço, assim, que eu tenho no Facebook e tal, são tudo fã de Jojo. Todo mundo. Pois é. Mano, eu tentei assistir, mas não é muito pra mim, não é muito pra mim. Eu vi a primeira temporada inteira, a temporada que tu aparece, eu assisti inteira. Aliás, muito boa essa dublagem. Muito obrigado. Mas a segunda eu não curti muito, o pessoal disse também que não é tão boa. Cara, me diz uma coisa, quando você dublou e tal, veio muito fã falar com você, pô, a sua dublagem Santana tá muito boa. Vou ser honesto com você, eu não tive tanta abordagem assim, né? Vou dizer que teve uma galera, teve um pessoal que ficou curioso para saber, caramba, quem dublou o Santana, né? E procurou, e aí, caramba, seu trabalho tá, enfim, pelo menos eu, graças a Deus, só recebi elogio. Seu trabalho tá muito bom, tá muito legal, ficou perfeita a voz, ficou perfeito ali o trabalho que você fez. Isso foi muito gratificante, né? Mas os fãs que vieram me procurar por causa do Santana foram poucos. Se eu for comparar perto do Jim e perto do Warwick, a maioria dos fãs que me procuram é pelo Warwick, né? Por esse personagem que é
Ele é muito querido, muito especial. Assim, ele foi meu primeiro grande personagem, vamos dizer assim, no mundo dos games, e que me apresentou, digamos, para o público. Eu não divulgava meus trabalhos, eu ficava mais na minha. Hoje, digamos, eu sou um pouco mais ativo nas redes sociais, é por causa do Warwick. E por conta que LOL também tem uma fama gigante, né? Demais! Tu só faz coisa com base grande, hein, mano? É, para minha sorte, né? É, Bruce. E tem uma curiosidade a respeito disso, né? Eu acho que eu nunca comentei isso numa live, num podcast e tal. Teve tem um campeão, acho que era chamado de Mordekaiser. Desculpe se eu estiver errado a pronúncia. Eu acredito que seja Mordekaiser o nome dele. Ele é dublado pelo Dlágeles Silva, que é meu grande amigo. E muita gente achou que tinha sido eu também. Então, tinha fã do Mordekaiser. Ah, você dublou o Mordekaiser. Tá? Não, peraí, não fui eu. Quem dublou foi o Dlágeles e tal. Então, eu já fui confundido com o dublador do Mordekaiser numa época. Mas agora todo mundo já sabe que é o Dlágeles, até porque o Dlágeles também não divulgava muito o trabalho dele, agora ele divulga. E aí houve... mas é apenas uma curiosidade, foi bem interessante. Mano, eu já chamei o Dlágeles pra mim aqui. Ele aceita, só que daí o problema é que depois ele nunca responde, ele tá muito ocupado. Ele deve ser ocupado demais, mano. O Dlágeles, ele trabalha bastante, né? Ele é um excelente dublador, excelente colega, excelente amigo. E assim, eu vou ser honesto com você em relação a tempo, né? Com esse advento da dublagem remota, o que a gente fez? A gente está procurando otimizar o tempo. Antes você levava uma hora e meia para chegar no estúdio e tal. Hoje, quando você dubla de casa, você vai colocando uma escala atrás da outra, ou então com um intervalinho de 15 minutos, meia hora. E aí a agenda fica lotada, né? A minha mulher já brincou comigo, já falou, vou marcar um horário para poder falar com você, porque, poxa, das 8 da manhã até as 10 horas da noite, você não tem um horário para mim? Às vezes a gente chega a trabalhar das 8 da manhã até as 10 horas da noite e fica bem cansativo, né? Ainda mais eu que casei recentemente, então você imagina como é que estava a minha cabeça, né? Tava trabalhando demais e casamento, tava uma loucura. Agora que eu estou começando a respirar um pouco mais. Mas a partir de janeiro volta ao ritmo de novo, o louco de sempre. Aliás, mano, parabéns pelo casamento. Ah, obrigado, obrigado. Casar é bom demais, é a dica que eu dou para todo mundo, é muito bom. E, mano, me diz uma coisa. Como que foi para você, por exemplo, assim, você olhar para trás e tal, e ver muito personagem que tu dublou, entende? Tendo o maior carinho dos fãs e tal, sendo incríveis, aliás. Como que é para você olhar para trás e falar, mano, eu dublei tanto personagem, mano. Como que é, tipo, essa retrospectiva da dublagem na sua vida? Como que tu vê? Ótima pergunta, cara. Eu vejo isso como uma recompensa sem tamanho, porque eu vim de Minas Gerais, né, na esperança de trabalhar com dublagem, vim com a cara e a coragem para cá, para São Paulo. Conhecia pouca coisa de São Paulo, não tenho parente nenhum aqui, nada, nada, nada. Vim atrás de um sonho trabalhar com a dublagem. E aí as coisas foram acontecendo, conheci pessoas que me apresentaram, né, os meus padrinhos na dublagem, que eu posso chamar assim, que é o Nelson Machado e a Cecília Lemes, cada qual me ajudou de um jeito. E eu fui, assim, fazendo, né, agora, correndo o filme da minha vida na dublagem nesse momento, né, começa ali fazendo participações pequenas em novelas e tal, e aí um diretor vai falando, esse menino acho que tem potencial, vou arriscar ele nisso, naquilo, e logo vem o primeiro teste para uma série, depois logo vem o primeiro personagem num filme, aí logo vem... Então, hoje, né, indo aí para 8 anos, e com personagens, como você mesmo disse, assim, marcantes, né, eu olho e fico muito, muito, muito feliz, fico muito satisfeito, porque tudo que eu queria era ter o meu espaço dentro desse mercado, né? Ser reconhecido não só pelo meu lado pessoal, né? Pela pessoa, Cassiano Ávila, mas pelo trabalho, principalmente, né? Pelo trabalho, pelo compromisso que eu tenho com os personagens, com a disponibilidade que eu tenho, com a característica com a minha característica profissional, ou seja, o diretor fala, você tem muita plasticidade vocal, ou seja,
Você pode fazer um cara que ele é pesado, forte, e ao mesmo tempo você pode fazer um cara que é leve, que é engraçado, que é esguio. Assim, o que você vai aprendendo com os colegas, né? As dicas. Então, assim, eu sinto, né, olhando para trás, como você falou, eu fico muito feliz com todo o carinho que eu recebo, todo o reconhecimento, todas as pessoas que apostaram em mim. E olho para frente, para aquilo que eu ainda almejo, né? Porque apesar de ter uma carreira bacana, de estar feliz de ter conquistado meu espaço, ainda tem muita coisa que eu quero alcançar ainda dentro do mercado da dublagem. E olhar para trás me dá forças para que eu continue caminhando e olhando para frente. E, cara, e como que tu se tornou dublador e tal? É que, assim, eu sempre noto que todo mundo que trabalha com arte é desde pequeno. É desde pequeno Sim. que já começa com isso. Parece que meio que nasceu para isso. Com você foi a mesma coisa? Foi desde a sua infância ou não? Sim, foi desde a infância. Imagino que você já tenha ouvido aqui de outros colegas, mas o dublador ele é um ator, né? Um ator em dublagem. E no meu caso, eu fiz muito teatro na escola. Eu venho de Minas, uma cidade pequena, muito pequena. Aliás, a minha cidade de coração é Pouso Alegre, que não é tão pequena assim, mas essa parte do teatro, na escola principalmente, que eu fazia direto, foi uma cidade bem pequena chamada Conceição dos Ouros, né? E eu atuava direto, era assim, as dancinhas de escola, os teatros de escola, e eu assistia muito filme naquela época, e eu falava, eu quero ser ator, quero ser ator, quero trabalhar em novela, quero fazer cinema e tal. Só que aí você vai crescendo, né? E aí as coisas vão mudando um pouco. Teve um período da minha vida em que eu não fiz teatro, né? Me formei em publicidade e propaganda, mas aquilo sempre ficou, né? Todas as oportunidades que eu tinha para me apresentar, independente do que fosse, seja com a minha banda, seja com né, uma apresentação pública e tudo mais, eu estava sempre lá porque era o lado do ator, né? Falando sempre mais alto. E quando eu descobri que eu queria trabalhar com dublagem, que eu trabalhei numa locadora de filmes, né, de uma videolocadora, e, enfim, quando foi uma junção, né, foram várias coisas que me fizeram chegar a essa conclusão. Não, eu quero trabalhar com dublagem, uma coisa que eu quero desde pequeno, é a junção de tudo, é o trabalho do ator, é a questão do cinema e tudo mais. E eu vim para São Paulo, né, eu vim, enfim, e conheci a dublagem, né, no primeiro momento em que eu estive atrás, que eu tive no aquário, né, tive no estúdio, fazendo ali aqueles primeiros testes e tal, meu olho brilhou e falei, bom, é isso aqui que eu quero, é o complemento da minha vida de ator, né? Então, assim, já não faltava mais nada, faltava apenas entrar no mercado. Então, hoje, assim, confesso que eu só trabalho com dublagem, não trabalho mais com teatro, não trabalho, né, nem com cinema, nem com novela. Minha vida hoje é a dublagem. Me identifiquei, estou aqui. Lógico, se a gente recebe um convite ou outro, por que não? Mas a minha vida hoje é a dublagem, é o trabalho de ator e de diretor, às vezes, também, né? Acabo dirigindo, às vezes, um projeto ou outro de game. Minha vida é essa. Eu estou muito feliz do jeito que eu estou. E tenho projetos também, lógico. A gente não pode ficar parado. Claro, né, mano? Mano, a gente já tá chegando aqui, é quase meio-dia já. Eu sei que depois, né, vai começar o trabalho e tudo mais, né? Ainda bem que vai começar depois, ainda bem. E, mano, e a minha última pergunta é, como, por exemplo, você é casado hoje em dia e tal, mas como que era no começo, com, tipo, você dublando e tal, ainda em home office, né, agora? E etc. Como é que era na sua casa, entendeu? Por conta que eu fico imaginando sua mulher ouvindo os gritos de você dublando. E como é que era no começo? Como é que era? Assim, eu casei recentemente, mas eu tô com a minha esposa há 8 anos. Ela praticamente acompanhou toda a minha carreira como dublador e nós moramos juntos já, acho que fez 5 anos que nós moramos juntos, 5 ou 6 anos. Se eu estiver errado, depois ela me corrige. E assim, e ela também agora, né, ela trabalha, né, lá na região da Paulista, teve que se adaptar aqui em casa. E já coincidiu, sim, dela estar em reunião aqui e eu dublando anime no meu estúdio. E anime a gente sabe, né? A gente gosta de gritar, né? Então já houve situações em que ela falou, gente,
na época, né, meu noivo, tá gravando, vocês me desculpem, vai ter uns barulhinhos aí. Eu tava lá gritando, né? Você é maldito! Vem cá! E dando, né, falando os golpes e tal. Principalmente no Fire Force, tem uma cena do Fire Force em que o Caronte, o personagem que eu dublei, ele grita demais, 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 porque quem não quiser saber de spoiler agora, pula essa parte do vídeo, mas ele segura um meteoro com as mãos e lança o meteoro de volta para o espaço, assim. Então, imagina o esforço que é para fazer isso, o tanto que eu gritei. E nesse momento a minha esposa estava em reunião aqui. Então foi muito engraçado, foi muito engraçado. Mas graças a Deus não teve nenhum problema. Mas hoje, às vezes ela está em reunião aqui também, eu estou gravando lá, e por mais que haja um isolamento, né? Às vezes eu dou um toque para ela, fala um pouquinho mais baixo e tal. Mas a gente se relaciona super bem em relação a isso. E eu gravo presencial também, né? Então, quando eu vejo que ela tem uma reunião muito grande, eu dou um jeito de gravar presencial, ela fica à vontade, eu vou e gravo. E ela também, né? Às vezes ela precisa ir pro escritório, ela tem que trabalhar presencialmente, e eu fico à vontade para dar meus gritos aqui em casa. Mano, agora que eu percebi que isso até que pode ser um pouquinho perigoso, sabe? Porque vai que tem um fã de Fire Force aí. Daí ele falou assim, pô, vazou, mano. Olha só, tá tendo nova dublagem aqui no Fire Force. Pois é, já pensou? Mas o risco, no caso, existe, mas ele é pequeno, porque normalmente são falas isoladas, né? Então, e acaba sendo mais grito. A não ser que seja um fã, né? Aí um fã que está do outro lado lá. Aí a gente já não pode garantir. Sim, daí o fã fala pra sua mulher, peraí, ele tá dublando Caronte? Pois é, já pensou? Que loucura. Seria incrível. E, mano, então tá, a gente já tá chegando aqui no meio-dia, então a gente vai encerrar por aqui. Cara, eu espero que tenha valido sua manhã. Valeu, sem dúvida. Sem dúvida. Cada segundo aqui com você valeu muito a pena. Você é um cara muito bacana. Pô, mano, igualmente, cara, igualmente. E, mano, divulga pra galera tudo que você precisa divulgar e a gente acaba aqui, tá? E muito obrigado por ter participado, foi incrível. Sempre que tivermos uma outra oportunidade, eu gostaria que participasse de novo. Ou eu também adoraria participar com mais tempo depois. E pode ter certeza que eu vou divulgar. Assim que você fizer as suas postagens lá, eu compartilho no meu story, falo para o pessoal, aviso a minha pequena fanbase, né? A minha pequena fanbase ali. Mas obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Cara, é mais para falar suas redes sociais mesmo. No final, a galera sempre fala as redes sociais no final. Quem quiser me seguir também é o Cassiano.Ávila no Instagram. Beleza? Uhum. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e tenha um ótimo dia. Maravilha, para você também. Um abraço, Lourenço.